Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 2, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. No versículo 1, começa dizendo: E aconteceu depois destas coisas. Então vamos ver rapidamente o que seriam essas coisas que aconteceram, e são de relevância, porque senão Deus não teria incluído referência a elas. Mas se a gente olhar no versículo, no capítulo 21, que antecede o 22, como é de costume, três coisas sobressaem. A primeira é que nasceu Isaque, o tão esperado filho de Abraão. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Também algo marcante foi que Ismael e Agar, sua mãe, Ismael, é claro, era filho de Abraão, mas com Agar, a egípcia. Então, Ismael e Agar foram despedidos, foram mandados embora. E algo também de nota é que houve uma aliança, houve um acordo feito entre Abimeleque e Abraão. Então, depois destas coisas, a gente lê no versículo 1 de Gênesis 22, que Deus então deu uma ordem, Deus trouxe na realidade uma aprovação para Abraão. Na realidade, o que houve foi que foi feito um pacto, foi feito um acordo, foi feita uma aliança entre Deus e Abraão. E o tema desta noite vai ser o pacto de Moriá. O pacto de Moriá. Uma aliança, um acordo, um pacto, ele sela, oficializa, que duas partes estão dispostas a cumprir a mesma coisa. Ambas as partes estão dispostas a fazer aquilo que a outra parte está disposta a fazer. Vou dar um exemplo. Se eu fizer um pacto com você, ou duas nações fizerem um pacto, pode ser um pacto militar, ou seja, se você me atacar, se você for atacado, eu vou na sua defesa. Se eu for atacado, você virá na minha defesa. Isso seria um pacto militar. Então a gente tem um pacto que não vamos nos atacar em comum, isso é óbvio, mas também um pacto, uma aliança, que nós vamos defender um ao outro se o outro for atacado. E esse pacto de Moriá foi firmado após a aprovação de Abraão, no que nós lemos aqui no versículo 2. Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas. É importante notar que estamos falando sobre uma montanha, no caso montanhas, que eu te direi. Então, Abraão aqui, ele se mostrou disposto a oferecer o seu filho, o seu único filho, em sacrifício. Se a gente descer para o versículo 11 de Gênesis 22, o versículo 11 fala assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então aqui o pacto e a prova, foi da prova que veio o pacto, mas o pacto foi de que Abraão não negou a Deus o seu único filho. Então esse pacto sendo feito com Deus estava indicando o reverso. Estava indicando que Deus não negaria o seu único filho. Nós sabemos que essa obediência de Abraão veio do temor de Deus.
temor saudável de Deus, onde ele diz: porquanto agora sei que temes a Deus. A recíproca de Deus não é baseada no temor de Deus para Abraão, isso não faz sentido, mas a recíproca é motivada pelo amor de Deus, que por amor a Abraão, e por Abraão se estendendo ao povo judeu que viria de Abraão, mas Deus não só amou o povo judeu, Deus amou todo mundo. Como nós sabemos de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Não Deus amou Abraão, os descendentes de Abraão, os judeus. Não, ele amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. É justamente aqui a recíproca que nós estamos desse acordo. Deus então provou Abraão, Deus foi aprovado na aprovação, ele iria oferecer o seu filho, não que Deus queria que na hora X, ele então disse: não faça isso, eu sei que você não me negou o teu único filho. Então o que houve no versículo 11, voltando aqui, no versículo 8 de Gênesis 22, no versículo 7 nós temos um Isaac muito curioso. Isaac já havia visto o seu pai Abraão fazer várias ofertas, vários sacrifícios, vários holocaustos, e ele sabia que parte do ritual envolvia madeira, envolvia fogo e envolvia o sacrifício. Então ele estava caminhando com seu pai, ele viu o fogo, viu a madeira, aí perguntou: e o sacrifício? E Abraão respondeu no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então é interessante ver aqui a fé de Abraão, que mesmo ele já recebendo a ordem de Deus, no versículo 2, que mandou ele tomar o filho e oferecer em holocausto sobre as montanhas que Deus iria mostrar, mesmo partindo em obediência e já subindo o monte, já tinha deixado os acompanhantes para trás e já na reta final, digamos, ele ainda tinha fé, ele sabia. Ele falou: eu tenho mais de 100 anos, aquele devia ter uns 110 anos mais ou menos, 111, 112, talvez um pouquinho mais, mas enfim. Então ele falou: eu esperei esse filho 100 anos, Deus me prometeu um filho, e eu com 100 anos tive um filho. Como é que Deus agora vai tirar esse filho de mim? O problema todo com Ismael foi justamente um lapso, uma falta de fé que ele teve, em que ele adotou a sugestão da sua esposa de falar: tenho aqui a minha serva egípcia, tenho um filho com ela. E o argumento da sua esposa, o argumento dele, de Sara, e dele, era que nós já estamos velhos, o filho não está vindo, quem sabe o filho vai vir de outra forma, não através de Sara, mas através de Agar. E foi nesse lapso, nessa fraqueza, nesse tropeço, que surgiu Ismael e todos os problemas que advieram daquele acontecimento. Mas mesmo subindo na reta final, só ele sabia a intenção que seria de oferecer o seu filho. O interessante é que, chegando no topo, ele arrumou a madeira, ele chegou a amarrar o seu filho, ia colocá-lo sobre a madeira e estava na fase final. Ele levantou o cotilho e ia fazer o sacrifício, mas ele falou no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro. Então hoje vamos falar sobre o pacto de Moriá. É um pacto, como eu disse, não só com Abraão, mas com toda a humanidade. Que Deus deu a sua palavra, a sua verdade, Deus mostrou o seu desejo através de Abraão, através do povo judeu, mas a função do povo judeu era justamente ser o canal aonde iriam, então, o evangelho iria, e o conhecimento de Deus iria espalhar para o mundo inteiro. Foi através do povo judeu que veio o Cordeiro de Deus, foi através do povo judeu que veio o Messias, que veio a palavra. Mas o alvo de Deus era toda a humanidade que havia caído. Então, primeiramente, olhando agora essa questão do pacto de Moriá, algo que é muito significante, muito contundente, é o fato do local. O local aonde ocorreu o pacto foi selado. Olhe comigo no versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá.
a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, esse fato é interessante e é um pouco, talvez, despercebido, talvez não é nenhum segredo, mas também passa às vezes batido, mas o que há em comum entre o Monte Moriá, aonde Isaac iria ser oferecido em sacrifício, o que há em comum entre o Monte Moriá, Golgota, aonde Cristo foi crucificado, e o que há em comum entre onde Cristo foi crucificado e o Monte do Templo, como é conhecido hoje, onde foi construído o templo. Esse templo foi derrubado e nunca mais foi reerguido, irá ser reerguido muito em breve, mas hoje não está lá o templo, mas o Monte do Templo está lá, e é um pedaço de terra, digamos, fica em Jerusalém, e é muito cobiçado. Mas o que é em comum entre o Monte do Templo, entre Golgota, onde houve o Calvário, e o Monte Moriá, onde Isaac ia ser oferecido, o que há em comum é que todos os três se tratam do mesmo lugar. É a mesma coisa. Onde Jesus foi crucificado, foi onde houve, ou muito próximo, onde houve onde Isaac seria. Tá? Não é exatamente o mesmo lugar, porque nós não temos nem como saber, evidentemente, porque quando Isaac subiu, ele não demarcou, não tinha uma coordenada GPS, mas a verdade é que Golgota, Monte do Templo, ficam todos no Monte Moriá. Tá? O Monte Moriá é uma montanha, e nessa montanha fica justamente Jerusalém, inclusive, Jerusalém, porque é em Jerusalém que tem o templo, tá? E em Jerusalém que Cristo foi crucificado, não dentro da cidade, mas fora da cidade. Mas o Monte do Calvário, o Monte Golgota, como é conhecido, que era o Monte da Caveira, Golgota traduzido quer dizer caveira, o Monte do Templo, que é Jerusalém, o Monte Golgota, ficam no Monte Moriá, ficam na mesma montanha, na mesma região. Lá em 2 Crônicas 3, e versículo 1, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Então você veja que Jerusalém fica no Monte Moriá, e foi edificado no Monte Moriá, em Jerusalém, que fica no Monte Moriá. Então, esse foi o primeiro templo de Salomão, foi um templo muito mais glorioso do que o segundo templo, que foi construído depois do exílio, depois que voltaram. E a Bíblia fala que quando terminaram o segundo templo, as pessoas mais velhas que conheceram o primeiro templo choravam, porque eles tinham conhecido o primeiro templo, e a glória, e quão magnificente e maravilhoso esse templo era, e não se comparava com o segundo templo, que não tinha o mesmo padrão, podemos dizer. Mas acontece que foi lá, foi o templo, e Jerusalém, e Golgota, e Isaac. Claro, quando Isaac ia ser oferecido, não tinha nada, era deserto, não tinha cidade, não tinha Jerusalém, não tinha nada. Mas foi interessante, foi no mesmo local que tudo isso aconteceu. Os séculos separavam a aprovação de Isaac, os séculos separavam a construção do templo, e os séculos separaram a crucificação de Cristo, mas todos ocorreram no Monte Moriá, e todos aconteceram lá. Então, em Gênesis 22, olha no versículo 13, nós lemos o 1 e o 2, vá para o versículo 13, que diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então ali é interessante porque ele não sacrificou Isaac, mas Deus proveu o sacrifício, da mesma forma que séculos mais tarde, foi ali que o cordeiro que Deus proveu, foi ali que o cordeiro foi sacrificado, assim como esse foi sacrificado aqui no lugar de Isaac, no mesmo local, e foi um sacrifício de sangue. Então o local onde os sacrifícios de sangue eram feitos no templo, lembrando que todo aquele ritual das várias holocaustos e os vários sacrifícios, todos eram feitos no templo, no mesmo local onde aquele primeiro
sacrifício foi oferecido por Isaque no Monte Moriá. Então veja como Deus mantém essa coesão, mantém essa harmonia. E um dos problemas que o povo de Israel teve, que muitas vezes faziam oferendas e holocaustos sem ser no templo, sem ser um tabernáculo. O tabernáculo, obviamente, era ambulante, mas o templo era fixo. Mas Deus então manteve essa coerência. E todos eles apontavam para o sacrifício do Messias, do Cordeiro de Deus, que seria então oferecido. O local onde o próprio Cordeiro foi sacrificado, o próprio Jesus foi crucificado, era onde todos os sacrifícios que apontavam para ele também foram sacrificados. Mas essa coerência não termina só no local. Vamos voltar para Gênesis 22, de olho do versículo 3, e vamos ver algumas semelhanças, né? As coerências que existem, que nós podemos ver entre esse pacto no Monte Moriá, entre Deus e Abraão, como ele se estende também ao Cordeiro de Deus, que é Cristo. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então aqui nós temos Abraão se preparando, e ele traz o seu filho ao local do sacrifício num jumento. Note que ele preparou um jumento e tomou consigo 2 de seus filhos e levou então a madeira, e levou então também Isaque num jumento. Lembrando que aqui Isaque era um jovem, provavelmente na 11, 12 anos talvez. Então ele foi levado, e o interessante é que Deus também levou o seu filho ao lugar do sacrifício montado em um jumento. João 12, 14, não é essa única referência, outros evangelhos mencionam isso, mas em João 12, 14 fala: e achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Então aqui nós temos essa outra coerência, essa outra relevância, semelhança. Outra coisa interessante é que Abraão colocou a madeira do sacrifício no seu filho, versículo 6 de Gênesis 22, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Note que a madeira foi colocada sobre o seu filho, sem dúvida sobre o ombro do seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então foi colocado também, João 19, 17, fala que uma madeira também foi colocada nos ombros do Cordeiro de Deus. João 19, 17. E levando ele às costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Mais uma vez, ele colocou a madeira da cruz nos seus ombros, e ele foi para esse lugar que se chama Gólgota, que é justamente onde Isaque ia ser oferecido. Então a gente vê que ele entrou também, como Isaque, num jumento, foi colocado madeira nas suas costas. No caso não era madeira para o holocausto, mas era madeira da cruz. Historicamente não se sabe se foi carregado a cruz, propriamente dita, na íntegra, ou simplesmente a parte horizontal. Muitos historiadores dizem que a parte vertical ficava espécie de fixo no local, e o condenado levava só a parte vertical. Outros dizem que não, que era uma cruz. Enfim. Pastor, mas eu vi num filme. Gente, Bíblia, tá? Bíblia, história, arqueologia, fatos. Você viu no filme ou não? A novela de não sei onde. Não interessa. Mas tudo fato. O que foi colocado foi madeira. Então, o filho carregou a lenha e subiu até o local, e Jesus também fez a mesma coisa. Gênesis 22, 9, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, exatamente como Cristo. A madeira foi deitada no chão, Cristo foi deitado em cima da madeira, e ele foi então fixado. No caso de Isaque, ele foi amarrado. Cristo não só foi amarrado, ele foi
pregado, ele foi cravado. Era costume amarrar o condenado e depois pregar. Então você veja a semelhança e a coerência que nós vemos entre o pacto de Moriá e o Messias, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo. Gênesis 22, versículo 10, nós temos o Abraão que chegou a levantar a faca. Chegou a levantar a faca, mas foi impedido. Versículo 10, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, dizendo, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças mal, nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aqui acaba a diferença. Abraão não matou seu filho. Isso não ocorreu. Porém, o Cordeiro de Deus não foi poupado. O Cordeiro de Deus foi de fato morto, foi de fato sacrificado. Assim como aquele animal que foi encontrado no mato, preso pelo chifre, foi sacrificado no lugar de Isaac. Cristo foi sacrificado por todos nós. Cristo foi sacrificado para o crente e para o perdido. Lembrando que todo crente era um dia perdido, ninguém nasce crente. Então a diferença foi que o Cordeiro de Deus, que é Cristo Messias, ele não foi poupado. Não houve uma voz do céu que disse, não mate, não faça mal. Não, isso não ocorreu. O que ocorreu foi que o Cordeiro de Deus, Jesus, olhando para o Pai pouco antes de morrer, disse, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Pai, por que me deixaste? Eli, Eli, sabachthani. Por que Deus deu as costas ao seu próprio Filho amado? Porque naquele momento todo o pecado de todo mundo, de todo o tempo, foi colocado sobre Cristo. E por aquele instante a comunhão eterna que sempre existiu foi rompida. Deus Pai abandonou Deus Filho. Por mais incrível que isso pareça. E Ele fez isso por mim e por você. E por todo aquele que nele crê. Não foi poupado como Isaac foi poupado. Não foi oferecido nada em seu lugar. Então Cristo, o Cordeiro de Deus, foi o Cordeiro que Deus proveu para toda a humanidade. Ele foi morto sim, no madeiro, no sacrifício. Então nós vemos que Deus está disposto a oferecer o Filho do seu amor para nos salvar. O que seria digno de você que é pai, você que é mãe? Você pode entender isso muito mais do que alguém que não é. Mas quem seria digno de você sacrificar o seu filho por aquela pessoa? Quem seria digno de merecer tal coisa? Qual de nós pais, mães, seríamos capazes sequer de cogitar sacrificar o nosso filho por alguém? Eu costumo dar essa ilustração. Esse alguém cuspiram na sua cara, arrancaram seu cabelo, o torturaram, o perseguiram, caluniaram, mentiram. E mesmo assim, Deus sacrificou o seu Filho por nós. Por nós. Então podemos ver a profundidade. Mas o que isso significa? E aqui está a lição de hoje. O que isso significa? Se Deus estava disposto a sacrificar o Filho, o seu Filho amado, por nós, isso indica que Ele nos ama tanto quanto Ele amou o seu Filho. É a única coisa que fecha a conta. Se Deus era disposto, foi disposto e deu o seu Filho, que Ele amava, por nós, isso é prova patente
de que Ele nos amou com o mesmo amor, com que amou Cristo. Será que Deus nos ama? Deus nos ama como Ele ama o seu Filho. Esse é a profundidade, é o grau, é a intensidade com que Deus nos ama. Quando eu falo nos ama, eu não estou falando ama a mim, ou a você, ou nós aqui. Deus ama cada ser humano. Não interessa a sua raça, sua nacionalidade, seu estado civil, seu estado econômico, se é ateu, a sua religião. Deus ama todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Talvez se você tivesse um filho, e hipoteticamente você não fosse lá muito com a cara dele, seria muito mais fácil você oferecer o seu filho, e aqui eu fico tentado a fazer uma piada com, não é, mas eu não vou. Mas é muito mais fácil, se eu tenho 3, 4 filhos, e tem um que eu não vou com a cara dele, não vai com a minha cara, a gente está bem, eu nem gosto muito dele. Bom, se eu tenho que sacrificar um filho, adivinha quem vai ser? Pois é, Deus tinha um filho que Ele amava. Você tem um filho que você ama. Para você dar aquele filho em prol de alguém, isso mostra que você ama esse alguém o mesmo tanto que se ama o seu filho. Porque você está disposto a dar o seu filho para aquela pessoa. Aquela pessoa é o alvo e o receptáculo do seu amor, o mesmo amor que você tem pelo seu filho que você está sacrificando. Isso é algo tão incompreensível para nós, que chega a ser algo escandaloso. Eu dar o meu filho... Não, eu amo meu filho. É possível um pai, uma mãe, dar a sua vida pelo seu filho? Seria normal, humano, um pai se colocar na frente, se tem alguém atirando, se colocar na frente e servir de escudo para proteger o seu filho. Mas aqui é o contrário. Aqui é Deus dando o seu filho em prol de nós. Em prol de nós. Essa é a intensidade. E nós precisamos nos perguntar: como que eu vivo a minha vida? A nossa vida deve ser vivida na mesma altura de sacrifício. Devemos viver com a mesma intensidade de amor e sacrifício. A vida que nós vivemos, nós só vivemos por causa de Cristo. Se não fosse por Cristo, nossa vida aqui na terra terminaria muito rápido, duraria 70, 80, 90, 100 anos e não seria mais. Então nossa vida tem que refletir o nosso amor ao sacrifício que Deus fez por nós. E quantas vezes estamos tão indispostos a sacrificar? Quantas vezes estamos temerosos de abrir mão de alguma coisa? Quão indispostos estamos de buscar o escape na tentação? Quão pronto nós estamos de nos colocarmos à frente e priorizar a nossa vontade, as nossas necessidades, as nossas opiniões? É porque muitas vezes nós não percebemos o grau com que Deus nos amou. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Constranger é justamente moldar, é constranger. Não é um constranger de deixar você envergonhado, é um constranger de forçar, de moldar, O amor de Cristo deve nos forjar, nos moldar.
à imagem dele. Essa é a nossa meta, o nosso alvo. Mas nós só seremos constrangidos e moldados, forjados pelo amor de Cristo, se nós entendermos a profundidade, a intensidade, o tamanho com que Deus nos amou. E quando nós percebermos isso, isso pode revolucionar, transformar o nosso entendimento. E nós deixaremos de ser conformados a este mundo. E nós seremos transformados no nosso entendimento. Para que possamos então experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso parece muito com Romanos 12, versículo 1 e 2. Pois é, parece porque é. Devemos ser transformados no nosso entendimento e não conformados ao mundo. E o amor de Deus nos constrange. Vamos viver isso, vamos aplicar isso, vamos refletir isso em nossas vidas.